Amados e queridos, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz seja convosco. Desejo-vos que vá bem de saúde, vocês, seus familiares. E quero hoje falar a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos ler o versículo de número 1, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Então, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, uma breve oração, né? E então estaremos entrando no assunto, para ter conhecimento dessa carta maravilhosa, né? Oremos ao Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, neste momento, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade, esta honra e este privilégio imensurável, o qual o Senhor nos concede de mais uma vez podermos fazer o uso da Tua santa e poderosa palavra para fazermos, Senhor, a pregação, a exposição da Tua santa palavra e que a Tua palavra vá, que ela faça aquilo para o qual o Senhor a está enviando, porque a palavra do Senhor, ela jamais voltará para ti vazia, pois a tua palavra, ela sempre faz o que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, te pedimos que fale conosco através da tua palavra. É algo que o Senhor use a boca do homem, que não seja o homem a falar, mas que seja apenas o homem um instrumento, através do qual o teu Espírito Santo dará voz à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amados e queridos, o Evangelho da Graça, a carta aos Gálatas, né? Esta epístola, ela foi escrita provavelmente entre os anos 49 e 55 depois de Cristo. As igrejas da região da Galácia. Talvez seja a mais antiga escrita por Paulo. Era uma província romana da Ásia Menor, a qual foi evangelizada por Paulo em suas viagens missionárias. E ali se estabeleceram várias igrejas nessa região. Portanto, a carta é endereçada não a uma igreja especificamente, mas às igrejas que estavam ali na Galácia. Qual seria o motivo desta carta? Que tudo que se faz, você faz com motivo. Paulo não escreveu essa carta à toa. Ele tinha um motivo, ele tinha um propósito. Ao escrever essa carta, ele tinha um propósito. Ele tinha algo da parte de Deus para escrever esta carta aos Gálatas. Um dos erros frequentes daqueles dias e também de hoje é o que Paulo chamou de fermento
do legalismo, então conhecido como galacianismo. O estudo da carta aos Gálatas é fundamental para se corrigir os erros doutrinários da fé cristã. É comum a confusão entre a lei e a graça, onde se prega o cumprimento da lei como algo exigível para a justificação diante de Deus. Paulo se apresenta aos leitores como apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele não foi comissionado, nem representava alguma instituição humana, mas unicamente Cristo. Vale dizer que nos versículos 10 a 24, Paulo se apresenta como alguém credenciado pelo Senhor a pregar o Evangelho, e por isso não o fazia para agradar aos homens, mas ao Senhor. Ao Senhor. Ele faz um relato de sua vida, conversão, chamada e capacitação para o ministério. O que ele passaria a tratar era então relevante, precisava reivindicar a autoridade divina para usar suas palavras com sabedoria contra toda a estrutura religiosa, especialmente, nesse caso, a judaica. Então, muito bem, Paulo ele chega ali para falar algumas coisas, por algumas coisas, porque estava vendo o quê? Estava vendo erros na igreja, erros de interpretação que ocorreram nos dias de Paulo e não é diferente nos dias de hoje. Os erros vão sempre estar ocorrendo, né? Porque nós somos humanos, nós falhamos. Então Paulo, ele chega, ele começa a dizer, ele diz para assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciasse outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, né? Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Então, Paulo está falando ali que as pessoas estão pregando um outro evangelho. E nos dias de hoje, irmãos, nós estamos indo para a igreja, ouvimos um pregador famoso aqui, um pregador famoso ali, cada um vem e conta a sua historinha, e ninguém vai na Bíblia conferir, todo mundo eufórico, dando glória, aleluia, principalmente quando fala em vitória, principalmente quando fala que Deus vai destruir os seus inimigos, que Deus vai derrotar seus inimigos, que você vai vencer seus inimigos, que você vai prosperar. Aí que a glória aumenta mesmo. Aí que o pregador, ele sente que o povo gostou. Agora aqui, eu vou falar mesmo que Deus vai. Esquece seu barraquinho, meu irmão. Esquece seu barraquinho, que você vai sair depois uma cobertura. É. Então são os evangelhos aí, né? Que teologia da prosperidade e outros pregam coisas piores ainda, né, do que a teologia da prosperidade. Porque, afinal de contas, a prosperidade é algo inerente, né, ao homem. O homem, ele nasceu, veio para trabalhar e com seu trabalho, prosperar. Então, é algo que
todos nós alvejamos, não é um pecado você querer prosperar, né? Não é um pecado. Mas você deve observar algumas coisas, né? E Paulo aqui ele fala sobre isso. Nos versículos 6 e 9, Paulo expõe a insegurança que pairava naquelas igrejas. Depois de enaltecer o evangelho da graça, ele passa a condenar o evangelho das obras. Ele se sente espantado pela rapidez com que aqueles crentes retornaram às doutrinas judaizantes. Para ele, esse é outro evangelho, que, no final das contas, não é o evangelho da graça para ele. Não era simplesmente fazer opção entre essa ou aquela doutrina, mas trocar a verdade pela mentira. É bom lembrar que não se trata apenas de trocar o rótulo de um produto, mas sim o conteúdo todo desta arte. Era o que acontecia e, assim, o apóstolo era tão duro ao dizer que deviam ser mesmo considerados anátemas, amaldiçoados. Então, irmãos, o caso era sério. O caso não era fácil, não. Mas Paulo, ele não deu moleza, não. Ele batalhou. No capítulo 2, você pega a sua Bíblia e examina, vai analisando. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 21, ele faz uma defesa contra os inimigos, os quais queriam desacreditá-lo. Ele mostra que agia conforme todos os demais apóstolos de Cristo. Foi então que a igreja de Antioquia, bem como a de Jerusalém, não tiveram dificuldades de enviá-lo ao ministério entre os gentios, no cumprimento da missão. Depois de 14 anos, encontrou-se com Pedro e Tiago e leva provas da eficácia quando apresenta Barnabé e Tito. Relembra um episódio da discordância e inconsistência de Pedro, o qual foi por ele repreendido quanto a essa doutrina. Então veja bem, irmãos, Paulo era um homem tão íntegro que ele até repreendeu Pedro. Pedro que comia com Jesus, Pedro que pescava, ia pescar e Jesus joga a rede ali. Pedro que puxou a espada e estava disposto a ir até a morte com Jesus, mas lutando. Porque ele pensava que Jesus ia lutar, ia meter espada em alguém, então ele pensava. Ele acreditava que seria uma luta, mas que eles receberiam um poder tão grande que aqueles 12 apóstolos ali já era o suficiente para vencer Roma. Que ele acreditava que Jesus vinha para ser o rei que ia libertar o Israel, libertar ali Jerusalém, né, a Judéia, dos romanos, do Império Romano. Eles acreditavam, ele acreditava. E ele pensava que isso seria com luta armada, com espada. Tanto é que Pedro, me desculpa, Pedro, ele andou o tempo todo com aquela espada. Só que ele nunca usou. Então, Jesus tinha um apóstolo e esse apóstolo andava o tempo todo armado, que era Pedro. Nós vemos isso que no dia que Jesus foi preso, ele meteu a mão na espada. Provavelmente Simão Zelote também não devia andar sem uma espada, porque ele já foi um zelote, né? Então, eram homens belicosos. Então, Jesus, ele repreende Pedro ali e diz para Pedro, lá, solte essa espada, porque quem viver pela espada morrerá. Mas Jesus ali ele não está dizendo que o cristão não pode possuir uma arma. Não. Porque Pedro andou o tempo todo com ele, até o dia da prisão dele armado. Ele andou armado.
Não para assaltar, para roubar, pra matar, mas para proteção. Proteção. Afinal de contas, Jesus chegava nos lugares e as pessoas queriam apedrejar Jesus. As pessoas queriam, teve uma época que queriam levar ele para o alto do monte e lançar ele lá de cima. E os discípulos faziam a segurança de Jesus. Você acha que eles faziam a segurança de Jesus como? Dando flor para o pessoal revoltado, para o pessoal irado? Porque Jesus, quando pregava a verdade, o pessoal ficava irado. Porque quando a pessoa ouve a verdade, a pessoa fica irada. Então, certamente aqueles homens, alguns daqueles homens, não estavam sem espada. E espada era a arma da época. Por isso, quando alguém vem falar que o evangélico ele tem que ser contra a arma, não sei o que, não. Nada disso. Sou contra a arma para o uso do mal, mas para o uso da lei, para o uso da defesa pessoal, sou totalmente a favor, meu amigo. Não me leve a mal, sou evangélico, sou servo de Deus, mas eu não quero ser um povo desarmado, fácil de ser dominado. Entendeu? Eu prefiro que nós tenhamos liberdade, as pessoas tenham liberdade, quem quiser comprar sua arma, compra. Quem tiver capacidade e souber manejar uma arma, que a use conforme for a necessidade, porque a arma não é um brinquedo, a arma você só vai usar em último caso, né? E você até mesmo, de repente, se você vê se o adversário tiver com uma faca, uma arma branca, você não vai dar um tiro na cabeça do cara. Você dá um tiro na perna do cara, pô. Pronto, acabou o problema. Porque se o cara te esfaquear, vai ser bravo para você. Mas você não quer matar o cara. Você vai, tanto não vai querer matar o cara que você vai dar um tiro na perna do cara. Na perna direita? Não, na perna esquerda. Porque a perna esquerda é melhor porque não tem o risco de pegar a artéria. Entendeu? Você, quando vai estudar para ser uma pessoa que vai usar arma, você também vai estudar a anatomia humana para saber os pontos vitais onde você não pode acertar tiro, que é letal. Então você vai fazer também um estudo de anatomia. Mas as pessoas elas têm o direito de andar armado. Então aqui nós vemos que Paulo ele repreende Pedro e Pedro entendeu que estava errado, porque ele estava fazendo o seguinte: quando estavam os irmãos comuns ali do local, ele comia e bebia com todo mundo, abraçava, apertava a mão de todo mundo. Quando chegou um pessoal da Judéia, os irmãos da Judéia, ele se afastou, começou a lavar a mão para tudo, lavava os copos, lavava os pratos, começou a agir diferente. Então, Paulo falou: não, meu filho, você tem que ser de um jeito só. Na minha frente você tem que ser de um jeito só. Ou você é como eu, que já deixou a lei e está na graça, ou você é como os que vivem na lei ainda. Porque aquele que viver da lei, pela lei morrerá. Ele vai viver pela lei. Se ele deixar de cumprir um dos preceitos da lei, ele morrerá. Então, isso aí que eu vejo que é muito importante nós ensinarmos direito à igreja, porque ainda se ensinam muitos preceitos da lei dizendo que é para as pessoas fazer. E o apóstolo Paulo, ele alertou: aquele que quiser fazer alguma coisa da lei, terá que cumprir toda a lei. Então, você tem que observar se há alguma coisa que você está fazendo na igreja, ela é da lei, é um preceito da lei. Entendeu? Se alguém falar assim para você: ah, tenho que guardar os sábados? O sábado era um preceito da lei para o povo de Israel. Então, você não tem que guardar sábado. Aliás, você não tem que guardar dia nenhum. O cristão ele não guarda dia nenhum. Se ele tiver que trabalhar domingo, ele trabalha. Se ele tiver que trabalhar sábado, ele trabalha. Se ele tiver que trabalhar na segunda-feira, ele trabalha. Se ele tiver que trabalhar na sexta, ele trabalha todo dia. Não guardamos dia. O que nós guardamos é a palavra de Deus no nosso coração. O erro que fascina. Paulo vai mostrar como o erro fascina o ser humano e como até os crentes são enganados. Ele vai reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Foi o que Lutero fez. Lutero, ele causou muitas... devido
a ele trazer essa verdade à tona, houve muitas mortes, meu irmão. Quando houve ali a ruptura da Igreja Católica, né, que alguns não queriam mais ser padres, porque tinha muitos dogmas que ali claramente não era nada, não tinha nada a ver com a palavra de Deus, né? E então esse Lutero, né? O Lutero, ele escreveu 91 teses que jogava por terra tudo aquilo que eles falavam, que eles ensinavam. Quando você vai ensinar alguma coisa contrária a alguma coisa que alguém ensina, sabe o que a pessoa diz para você? Você está desfazendo os meus ensinamentos e não gosta, não. Ele não procura saber se você está certo ou se você está errado. Ele só quer saber que você está desfazendo os ensinamentos dele. E não importa se os ensinamentos deles estão certos ou errados. Porque se o ensinamento dele está certo, aí você está errado. Mas se o ensinamento dele está errado, é ele que tem que ser. Espera aí, vamos conferir isso, né? Então, Paulo vai e começa a chamar mesmo, começa a mostrar. Portanto, uma vez que Cristo chegou, nós estamos submissos a Ele e não mais debaixo do jugo da lei. É lindo saber que em Cristo todos somos iguais. Não há mais distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Acabou isso, né? Então a carta de Gálatas ela vem para desfazer esses erros, né? Que o pessoal queria até que o pessoal voltasse a circuncidar. Uma bagunça danada. Não, tem que circuncidar, tem que guardar sábado, tem que não sei o quê. Então o Paulo ele veio, que o propósito da carta é isso, é consertar os erros e mostrar também a liberdade cristã. Qual o conceito que temos de liberdade cristã? Será livre alguém que simplesmente pode ir e vir, fisicamente falando? Paulo vai tratar dessa liberdade espiritual como uma das emoções. Como vimos, a falta de liberdade torna o homem cativo. Uma das coisas mais lindas que traz a justificação pela fé é a vida prática, é o fato de sermos livres em nosso interior. Podemos até ser presos, como Paulo muitas vezes, e mesmo assim podermos cantar louvores ao nosso libertador. Somente a Deus havemos de prestar contas e o obedecemos. E o obedecemos por amor e não por obrigação, pois sabemos que seu caminho é perfeito e leva a vida nesse viés. Então, estudaremos nesse viés que leva a vida. O que leva a vida? O que leva a vida é você praticar a palavra de Deus. O que Deus fala na sua palavra, você diz sim. O que Deus diz sim na sua palavra, você diz sim. O que Deus diz não, você diz não. Existem coisas que as pessoas querem saber demais. Existe um versículo na Bíblia que eu guardo muito, sempre me relembro desse versículo, que é: todas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então nós não podemos falar das coisas que estão ocultas, que não está revelada na palavra. Por isso Deus já nos deu a palavra, a sua revelação, para que nós não nos perdêssemos, mas andássemos nela, né? A conclusão que nós podemos chegar aqui é: muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé. Paulo não se intimidou diante dos inimigos que perturbavam as igrejas da Galácia, porém, com autoridade, chamou a todos à responsabilidade diante de Deus. Como é fácil voltar ao erro do legalismo e decair da graça. Infelizmente, muitos irmãos estão iludidos por meio desse tipo de religiosidade que dá uma aparência de espiritualidade. Porém, para a liberdade, Cristo nos libertou. É preciso crucificar a carne e suas obras malignas, bem como
não devemos abrir mão do privilégio de viver pelo Espírito e produzir o fruto do Espírito, né? Então, amados e queridos, essa carta ela veio para corrigir todos esses erros que estava vendo. Estava vendo erros teológicos, estava vendo erros, as pessoas estavam querendo trazer coisas, judaizar o cristianismo. E ainda hoje nós vemos aí pessoas com leva a arca, traz a arca, pessoas com, olha, se você não pagar o dízimo, o demônio devorador, aquele que não sai de jeito nenhum, a não ser que você dê 10% do que você ganha. Isso, você não deve ensinar essas coisas, porque demônio devorador não existe. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito o demônio devorador. Isso não existe. Entende? Não existe, não está escrito na Bíblia. O que está escrito é o gafanhoto devorador. No livro de Joel, no capítulo 1, no versículo 4. Você vai encontrar lá o gafanhoto devorador. Está escrito lá bem grande. Agora, o demônio devorador eu não encontrei em lugar nenhum da Bíblia. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes. E procurando esse tal desse demônio devorador para ver se eu achava que as pessoas falam tanto dele, né? Mas eu nunca achei. Mas com isso eu não estou dizendo para você que você não tem que ser uma pessoa que contribua com a igreja. Não. Você deve até contribuir e contribuir bem. Contribuir com amor. E já que é para Deus, eu vou dar o melhor que tem. Porque Abel, ele ofereceu uma vida para Deus. Foi tirada uma vida ali. Houve um derramamento de sangue, né? E por isso Deus atentou para a oferta de Abel. Não importava se Caim trouxesse diamante, ouro, as coisas mais preciosas, que não iria substituir o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, a vida. Porque a vida ali que Abel deu, ele não pode pegar mais de volta. Ele pôde pegar mais de volta? Não, ele deu mesmo. Agora, o que Caim deu, ele de novo ia, as plantas que ele plantou ia nascer de novo, ia crescer de novo, ia dar o fruto que deu, ia dar fruto de novo, ele ia pegar de novo. Então nós temos que entender essas coisas, entendeu? E seguir firme, não dando ouvidos a doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, que você possa estudar bastante esta carta aos Gálatas, porque é uma carta que ela serve para corrigir todo erro de qualquer igreja. Entende? Ela é atualíssima. Hoje em dia, se você pegar a carta dos Gálatas e estudar nela, você vai ver que as igrejas estão cometendo muitos erros. E você vai falar assim, opa, pastor, não leva mal não. O senhor pode ir por esse caminho, mas eu vou continuar aqui na Bíblia. Tá bom? Então, meu amado, querido, minhas amadas, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e o privilégio de mais uma vez poder estar compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. E que o Espírito Santo possa estar iluminando o nosso coração e nos dando entendimento em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.